semana eu tenho que trocar. Então eu preciso aqui estar um pouco claro. É bom que dá menos sono em você, né? Você que gosta desse climinha de ar-condicionado, escurinho, mas mistura as coisas e soninho vem. Então a luz acesa vai te ajudar. Semana passada, nós falamos sobre o encontro entre Jesus e a mulher de Samaria. E o Espírito Santo continuou tocando no meu coração para falar sobre encontro. E nesta noite, eu quero falar sobre 6 coisas incríveis que acontecem quando temos um encontro real com Deus. 6 coisas incríveis que acontecem quando temos um encontro real com Deus. Repete comigo, real. Não, real. Isso, o encontro real com Deus. E no final desta mensagem, você confere na sua vida se você já viveu uma dessas 6 coisas. Aí você vai perceber se você já teve ou precisa ter um encontro real com Deus. Então eu convido toda a igreja para que abra a sua Bíblia, ou seu smartphone, o seu iPhone, ou acompanhe comigo aqui na tela, em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, onde tudo começou, onde ali está a chave do Evangelho, através da vida de João. João, capítulo 1, no versículo 1. Você que está com Bíblia aí, eu te aguardo 10 segundinhos para a gente dar seguimento. É uma palavra bem conhecida, você que já iniciou a leitura da Bíblia, ou já leu ela toda, sempre, a maioria das vezes, a gente está iniciando no Evangelho por João, que é o Evangelho mais completo, onde conta os mínimos detalhes da vivência deles com Jesus. E João foi ali o mais que deu mais detalhes minuciosos do Evangelho. Então vamos ler juntos, em nome de Jesus, versículo 1. O tema dessa palavra aqui na Bíblia é a palavra tornou-se carne. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. Esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu quero repetir esse versículo 12. Contudo, os que receberam, repetindo, os que receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu acho que aqui ficou bem claro no versículo 12, dividindo entre ser criatura de Deus e ser filho de Deus. Para a gente ter o direito de falar que somos filhos de Deus, nós precisamos receber e crer. Se você ainda não tomou esse ato na sua vida, infelizmente, você não pode falar que eu sou filho de Deus. Você é uma criatura gerada por Ele, como os animais racionais e irracionais. Aqui está dizendo claramente, você leu comigo, não é a palavra da minha boca. E desceu certinho agora que eu precisava abrir, que eu fui entender isso muito depois que eu já era cristão evangélico.
através desse versículo. Eu precisava trazer isso para a igreja. Então, para se tornar filho de Deus, precisa receber Ele na sua vida e crer nele. Amém? Não concordaram com isso, não? Alguém está contra isso que eu falei? Amém ou não amém? Glória a Deus. Vamos acender a igreja. Então, 6 coisas incríveis para que o que acontece quando temos um encontro real com Deus. Essa palavra que acabamos de ler, João tenta expressar o máximo de fidelidade e a experiência que ele teve de ter convivido com o próprio Deus encarnado, aquele que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu, que foi Jesus, que esteve entre nós. Então, João, ele quis trazer os mínimos detalhes. Diante dessas declarações que acabamos de ler de João, separamos 6 coisas. Eu queria que você pegasse essas 6 chaves para a sua vida. 6 coisas incríveis que acontecem quando você tem um encontro com Deus. Vai prestando atenção em todas essas chaves. E começa a riscar. Essa aqui falta. Essa aqui eu já vivi. Essa aqui falta. Vamos ver quantas chaves dessas você já abriu. Primeira chave. Quando você encontra com Deus, realmente tem um encontro real com Deus, você encontra paz. Essa é a primeira chave. E da onde a gente tira isso, que você encontra paz? Eu quero expor na palavra de Deus, através da Bíblia, em Filipenses, no capítulo 4, no verso 7 e 8, que ele vem explicar isso. Vamos ler. Filipenses, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Tem o 8 ainda, fala. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas, que isso tudo lhe traz paz. Então, a primeira chave, a primeira coisa que você recebe quando tem um encontro real com Deus, é a paz que excede todo entendimento. Muitas vezes, o mundo nos traz paz, mas aquela paz momentânea, através de várias coisas. Várias coisas que nos traz felicidade, que a gente acha que é felicidade, mas quando passa horas, a gente se arrepende. E se arrepende muito, que a gente chama até de ressaca moral, de muitas coisas que nós já fizemos, que não era para ser feito, que a gente foi atrás de paz, de alegria, mas aquilo foi totalmente momentâneo na nossa vida e a gente se arrependeu. E o único que pode trazer a paz, que excede todo entendimento, o nome dele é Jesus. Então, nós precisamos depositar os nossos pensamentos nos lugares certos. Nós precisamos depositar os nossos pensamentos nas pessoas certas. Muitas das vezes a gente deposita, gera expectativa nas pessoas, em lugares, e a gente nem lembra de Jesus. Tem pessoas que na minha vida, no decorrer da minha vida ministerial, estava no laço de morte, e se encontrou com Jesus, Jesus trouxe vida, e vida em abundância para aquelas pessoas. E será que ela fosse atrás da felicidade e da paz momentânea, através da maconha, né? Maresia, sente a maresia, traz aquela paz que todo mundo fala, eu nunca usei, não sei. Mas é isso que eles vão atrás. Mas a única pessoa que nos traz essa paz é através do Espírito Santo de Deus. Então vamos depositar para a gente receber essa paz em Jesus. Não adianta, amanhã eu tenho que resolver um monte de problema, aquela pessoa vai resolver. Ei, não vai. Jesus vai resolver o teu problema através daquela pessoa. Não deposite a sua esperança em pessoas. Deposite a sua esperança em Jesus. Então essa é a primeira chave que acontece na sua vida, quando você tem um real encontro com Jesus, que é a paz. Em segundo lugar, o que você recebe realmente na sua vida quando você tem encontro com Jesus é que você se sente forte. Mas como assim, pastor? Se sente forte?
Vamos lá em Salmo 73, no verso 26. Já só botar aqui. Salmo 73, no verso 26. Para a gente ler junto, porque eu gosto de pregar e provar de onde eu estou tirando esses ensinamentos. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Vamos ler de novo? Olha que salmo lindo. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Então, vocês conseguiram perceber que uma coisa vai conectando com a outra? Nós falamos de paz, e com paz a gente consegue ser forte. Vai prestando atenção. Quantas vezes acontece de dar o curto-circuito entre o nosso coração e a nossa mente, e a gente nos vemos numa situação frágil? Quantas vezes aconteceu isso na minha e na sua vida? Esse curto-circuito entre esses 30 centímetros que nós temos entre a nossa cabeça e o nosso coração. E que a gente quer acabar com tudo, quer largar tudo, quer desistir de tudo. Quantas vezes? Eu não quero te enganar não, se você já não passou por isso na sua vida, você ainda vai passar. De querer parar com tudo, acabar com tudo, largar tudo. Isso é normal do ser humano, mas o ser humano precisa entender que ele tem um Deus, que é a fortaleza dele. Às vezes parece que a conexão entre nós e Deus caiu, como a internet. Às vezes você está lá logado, conectado, do nada a internet cai. E muitas vezes na nossa vida a gente se acha desconectado com o céu. Deus, cadê tu, Deus? Aonde tu estás? Por que que eu estou vivendo isso? Por que que eu estou passando por isso, Deus? Você consegue enxergar uma nuvem tão densa, tão escura, que você não consegue enxergar o céu como um dia nublado? A tua separação entre Deus e você é tão grande que você começa a entrar nesse desespero, nessa situação frágil. Mas eu quero te dizer nessa noite que a nossa carne, a nossa alma, ela chega no momento de pedir força para o nosso espírito. Mas muitas vezes o nosso espírito não tem forças para distribuir para a nossa alma e nossa carne. Por quê que não tem forças? Porque a gente não pratica o que o manual da vida está nos ensinando, que é ter relacionamento com Jesus, relacionamento com o Espírito Santo, através da oração, através da palavra de Deus. E a gente deposita o nosso relacionamento, muitas vezes nas redes sociais, em pessoas que às vezes não estão nem na mesma torcida que você. E muitas vezes a gente, quando quer caçar essa força, Espírito de Deus, que se conecta com o meu espírito, me ajuda, e você não tem essa força, porque essa nuvem escura está entre você e Deus. Nós precisamos lembrar que nós precisamos calibrar, nós precisamos fortalecer o nosso espírito semanalmente, porque você não sabe a hora que você vai estar nessa fragilidade. E na hora que você for pegar aquela reserva que Ele deixa para você, através do Espírito, você não vai ter. Entende? Então nós precisamos estar calibrando como fosse um pneu. E o calibrador é o Espírito Santo e a gente é o pneu. Nós precisamos estar calibrado o tempo todo, porque nós não sabemos o tempo que terá lá um preguinho para te ferir. E aquele pneu começar a esvaziar. E quando você quiser aquele ar para que ele volte a ser calibrado, você não vai ter. Então, quem tem um encontro real com Deus, bate no peito e fala: oh, tudo posso naquele que fortalece. E nada e nem ninguém vai me derrubar. O que eu estou é com o Todo-Poderoso, como está lá escrito em Filipenses 4, no versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Muita gente traz esse versículo para um lado material. Tudo posso naquele, eu posso ter tudo. Não, ele está te falando de força. Ele está te falando de crença, de fé que você precisa ter em Jesus. Terceira chave, quando você tem um encontro real com Deus, você começa a colocar valores nos lugares e pessoas nos lugares certos. Você começa a colocar pessoas no lugar delas e lugares no lugar deles. Mateus, no capítulo 6, no versículo 21.
Da onde eu tirei essa terceira chave? Mateus, capítulo 6, versículo 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Quando eu me converti, eu ainda continuei tocando na noite. Eu era músico. E eu aceitei Jesus através de uma palavra que foi pregada no domingo passado aqui, sobre a mulher de Samaria. Mas eu continuei porque eu tinha uma banda, a banda era muito conhecida lá no Rio de Janeiro. Eu tocava naquelas boates famosas todas que tinha lá, Copacabana, Barra da Tijuca. E eu não podia deixar ele na mão de uma vez por todas. E eu, quando comecei a entender quem era o Espírito Santo na minha vida, quando eu comecei a entender que aquele lugar não era para mim, pensa numa visão do inferno que eu comecei a ver aquele lugar. Pensa num incômodo de vontade de sair correndo na segunda noite depois que eu me converti. Que eu fui tocar e eu falei, hoje é o último dia, para mim não dá, me perdoe pessoal, mas num lugar desse eu não piso mais, que não está dando mais para mim. Porque quando a gente aceita Jesus na nossa vida, a gente recebe o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Então, isso começa a te incomodar. Até na hora que eu estava tocando de boa, porque eu amo música, amo tocar, mas quando aquele intervalo de um set para o outro, set que é a parte que a gente toca, fica um intervalo, depois volta para tocar de novo. Aquelas músicas, aqueles funks pesados, aquelas meninas, né, parecia que estavam no ato sexual naquele momento ali. E aquilo gerava uma guerra dentro de mim. Eu falei, gente, isso não é se eu quero mudar, eu não posso estar nesse lugar mais. Porque a palavra de Deus nos diz que a gente precisa fugir da aparência do mal. E aquilo ali se tornou a aparência do mal para mim. Então, quando você tem um real encontro com Deus, você não consegue estar em determinados lugares. Eu conheço pessoas aqui que chegam perto de mim, pastor, não consigo mais naquele lugar não. Estava lá, começou, ligou o paredão, já sai. Porque às vezes tem um evento de futebol, às vezes tem evento até de cavalo, que até eu gosto. Mas começou a hora da festa, já começa aquele comichão, vai embora, vai embora. Tu escuta a voz, no teu tapinha no ombro, vai embora, que aqui não é lugar para tu não. Eu tive até uma oportunidade de viver isso aqui em Dom Expedito Lopes. Eu queria conhecer aquela brincadeira que tem aqui, eu não sei qual é o dia que você vai puxar. Eu estava até na casa da mãe da Isa, né? Vamos lá conhecer, negócio de puxar o cabo de aço na lama lá. Eu falei, eu quero rir um pouco, quero ver como é que é. Só que eu cheguei um pouco cedo. Eu acho que era 1 hora antes desse evento que era puxar. Eu cheguei no local que não era o local da lama. Era um local que estava, meu Deus, parecia que Dom Expedito inteiro estava lá, uma zoeira, mas tinha uns 300 paredão tudo misturado. Eu falei, Jesus, o que é isso aqui? Não posso ficar aqui. Resumo de tudo, vim embora para casa, não fui conhecer o negócio, porque eu fui cedo, não sabia que era um encontro para depois ir para um outro local. Eu achava que eu ia chegar no local e ia ver aquilo ali, e eu não consegui ficar. Fui expulso de lá pelo Espírito Santo de Deus, e quem estava comigo também. Vocês estão conseguindo entender? Quando a gente tem um real encontro com Deus, não são qualquer lugar que você vai pisar mais. Não são com qualquer pessoas que vocês vão andar mais. Se você ainda frequenta lugares como esse, que te incomoda, na verdade, você não teve ainda um real encontro com Deus. Você ainda mantém laços com pessoas que te afastam de Deus. Cuidado! Se você não teve esse encontro real com Deus, corre um grande risco dessa pessoa te afastar realmente da presença do Senhor. Porque sem encontro você está vulnerável e frágil. Preste atenção com as pessoas que você está andando ainda, que você ainda não conseguiu mudar a história dela. Ela vai mudar a tua história se você não tiver um real encontro com Deus. Eu estou falando isso por experiência de pessoas que chegam perto de mim e escorrem pelas minhas mãos por causa de companhia. Cuidado. Cuidado e muito cuidado. Devemos manter laços com pessoas que te trazem para perto de Deus, para que juntos gerem força. Juntos eu te seguro para que tu não caia, filhão, meu amigão, e tu me segura também. É isso que você precisa, andar com pessoas dessa forma. Não é aquele que você vai cair e no outro dia, na mesma hora, vai tirar uma foto e botar em todas as redes sociais. Aí o crente aí, ó. Cuidado. O que mais tem são pessoas assim. Cuidado. Se eu perguntar a cada um de vocês aqui, vocês já viveram uma história, já ouviram uma história dessa? Cuidado. É a mesma coisa.
Você tinha uma luta contra a bebida alcoólica. Tá numa roda de amigos, só você de crente. Eu tô falando porque eu já vivi. Prova isso aqui, é um vinho novo. Ah, tá. Fotos. Ah, varão, tu é crente? Eu já vivi isso. Tinha algum pecado eu tomar um gole para provar um vinho? Não, eles queriam me pegar com a bebida, aquela coisa, com a garrafa, para tirar uma foto, para me julgar. E é isso que mais acontece. Aí eu comecei a perceber, pô, não é aqui que eu tenho que estar. Isso foi lá no começo da minha caminhada. Então tome cuidado. Tome cuidado. Devemos manter laços com essas pessoas que trazem para perto de Deus. Onde fala, ei, não cai não, eu estou contigo. Você é forte, vamos comigo, vamos junto. Colhe com pessoas dessa forma. Quarta chave. Você se sente renovado. Essa é a quarta chave quando você tem um encontro real com Deus. Romanos 12, no verso 2. Romanos 12, no verso 2, de onde eu tirei. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos entender um pouquinho melhor isso aqui? Não se amoldem. Veja que essa palavra amoldem, em outras versões, fala se conformeis com esse mundo, tem significado bem amplos. Então, o início ali do versículo ficaria assim, de forma ampliada. Não se amoldem à moda deste mundo. Para ficar mais claro. Não andem de acordo e no mesmo padrão desse mundo. Não se conforme com o caráter ou forma de pensar deste mundo. Não seja semelhante a esse mundo. É isso que está falando. Se outras palavras a Bíblia diz, não use o mundo como seu modelo, não se encaixe no padrão desse mundo, não siga esse padrão e essas regras, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E quem renova a nossa mente? Quem de verdade tem encontro com Deus é renovado. E aquelas coisas que você praticava no mundo tem que ser lançado no mar do esquecimento. Como aquela mulher de Samaria, na semana passada nós conversamos sobre isso nas células. Ela tomaria uma água da vida que não daria mais sede a ela. O que está querendo dizer isso? Sede das coisas do passado que ela fazia. Então, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus de verdade, tem um real encontro com Ele, a gente não tem que sentir sede das coisas que a gente fazia no passado. A gente é renovado através do Espírito Santo. Renovada a nossa mente, tudo que é de errado vai nos incomodar. Então, se não te incomoda, você xingar um palavrão no momento de ira, se aquilo não te incomodar, que às vezes sai. Às vezes sai. Não tem ninguém santo aqui não. Eu já vou fazer 10 anos de cristão evangélico. Isso demole para minha mente, para minha carne, na hora que eu possa estar um pouco irado, vem aqui, ó. E às vezes ainda sai. Eu não sou aqui melhor do que vocês não, gente. Só que a tentativa de falar ou falar não incomodar, tem alguma coisa de errado. Se aquilo sair da tua boca e não te incomodar, realmente você não teve encontro com Deus. Tem que incomodar. Tem que incomodar. Entenda que nós somos diferentes, isso é natural para nós. Essas coisas do mundo nunca podem ser natural para nós. Vejamos muitos amados cristãos tentando se encaixar nos padrões dessa terra. Eu até postei um negócio na minha rede social particular. Tem uma menina que ela está fazendo muito sucesso, trazendo os padrões cristãos para as mulheres. E tem muita mulher confundindo. Eu até postei na minha rede social, quem viu. Tem mulheres que pegam um versículo bíblico, que eu acabei de falar, tudo posso naquele que me fortalece, mas de costa, tudo posso naquele que me fortalece. Poxa. O que tem a ver o versículo bíblico? O que ela está querendo mostrar? É o versículo ou é a parte de trás do corpo dela? Isso é trazer o padrão do mundo para dentro das coisas de Deus. E são incontáveis mulheres cristãs que fazem isso. Incontáveis. Começa a ver histórias de hoje, dos cultos que você vai ver. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus que está atrás, altar da igreja, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus. Ainda bem que nessa igreja não acontece isso. Então, meus amados, vejo muitos cristãos tentando se encaixar nesses padrões dessa terra, pois têm a necessidade de fazer parte, de pertencer, de ser aprovado por todos, e tem receio da rejeição, ou de ser taxado de estranho ou algo do tipo. Nossa, que pena que eu tenho dessas pessoas. Jesus não foi nada disso aqui, né? Rejeitado, taxado, até chamado de demônio ele foi. E quem é você para não ser? Porque tem que agradar as pessoas na minha rede social, as pessoas no mundo? Ei, abre sua mente. Nós somos estranhos mesmos, nós não fazemos parte desse mundo, nós somos seres de outro planeta, pensa assim. A palavra segue dizendo que devemos transformar nossa forma de pensar pela renovação da nossa mente. E veja que essa atitude é o oposto de se conformar com a forma de pensar do mundo. Renovamos a mente pela palavra de Deus, então a coisa que é mais simples do que parece. Estamos no mundo, mas não somos deste mundo. E se não somos dele, ele não é nosso padrão de conduta. Somos seres celestiais. Por isso, nosso padrão é a palavra de Deus, que é essa aqui, no nome de Jesus. Eu preciso trazer isso para a igreja. Agora, olha que interessante, a parte B desse versículo. Olha que interessante a parte B desse versículo, presta atenção. Façam dessa forma para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Parte B do versículo. Somente para que sejam capazes de experimentar, a comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês entenderam que aqui tem uma promessa, mas precisamos cumprir alguma coisa antes? Conseguiram entender? Vamos entender isso melhor? Porque hoje muitas pessoas não têm acesso a essa realidade, que é viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitos nem experimentam isso e nem comprovam essa vontade boa e perfeita e agradável. Sabe por quê? Porque se conformam com o mundo e seguem os padrões do mundo e perderam à vista a vontade de Deus. Porque muita gente se pergunta, por que Deus? Por que isso comigo? Porque para viver a boa, perfeita vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente precisa ter a mente transformada e renovada. Por isso que muitas vezes não acontece em nossas vidas, em momentos da nossa vida. Se pergunta, antes de perguntar a Deus por quê, pergunta se você está realmente renovado para viver as promessas e a vontade dEle. Muitos ainda não conhecem a vontade de Deus em suas vidas porque ainda não estão no mundo cristão, vamos falar assim. Às vezes está de segunda a sábado do mundo e só está na igreja domingo. Os padrões da vida dele, de 6 dias contra 1 dia. O que acaba acontecendo? Não vivendo a vontade de Deus. Muita coisa não acontece na minha e na sua vida por isso. Quinta chave para a gente correr. Você se sente destemido. A quinta chave, quando você tem um real encontro com Deus, você se sente destemido. João 14, no verso 27, foi da onde eu tirei o porquê de ser destemido. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Eu estava falando isso já durante a palavra. A gente procura a paz muitas vezes no mundo. Não vos dou a paz que o mundo dá. E como eu posso transmitir paz? A paz especial que minha religião está preparada para transmitir. Ele está falando a minha paz. Leia, deixa esse versículo aí, Jorge, não tira não. Minha paz. Não é a paz minha nem a sua, é a paz de Jesus. Como eu posso transmitir a paz de Jesus para as pessoas? Sendo tudo isso que eu falei anteriormente, nas 4 fases anteriormente. Muita gente fica um pouco chateado, né? Que não receberam a paz do Senhor, porque às vezes estava usando uma calça de academia na avenida, caminhando, então na academia, aí passa alguém que é cristão de alguma igreja e fala, e aí, tudo bem? E se tu passar de outro momento, ele te dá a paz do Senhor.
Eu creio que muitos já viveram isso aqui, quem já participou de outras denominações. Dependendo da forma que você está, você recebe uma paz do Senhor ou não. Não é verdade? Então, gente, isso aqui é para alegrar o coração de vocês. Ele fala, a minha paz. E como eu posso transmitir essa paz sem ter ela? Porque eu já estou julgando antes de querer dar a paz ou não. Então não se importem com isso. E ele fala também, depois da minha paz, ele fala, não como a paz do mundo, não como os objetos que os homens comumente perseguem, prazer, fama, riqueza, eles deixam cuidado, ansiedade, remorso, tudo isso quando você busca a paz no mundo, cuidado, ansiedade, remorso. Eles não entendem os desejos da mente imortal e são incapazes de proporcionar a paz que a alma precisa, que é a paz de Jesus. Também, quando quem busca a paz no mundo, não como os homens do mundo dão, eles o saúdam com palavras vazias e lisonjeiras, mas sua amizade declara costuma reinar e não tem sinceridade. Como eu falei sobre a paz do Senhor, irmão, você não pode ter certeza de que eles são sinceros, mas Jesus é sincero através da paz dele. Então, se programe para receber a paz de Jesus. Quem tem um verdadeiro encontro com Jesus, estupa o peito e fala, e perde o medo de todas essas situações, de ter a certeza que Jesus foi quem ele fez a promessa de dar paz, e ensinou a não ter medo de nenhum religioso. Esperem a paz de Jesus para a sua vida. Sexta e última chave para a gente terminar. Você experimenta o verdadeiro amor, que é a sexta chave. Quem tem um real encontro com Deus, experimenta o verdadeiro amor. Romanos 5, no capítulo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus mostrou de uma forma marcante, de uma forma que muitos não passariam aquilo por vidas. E Ele deu essa prova para a gente, a forma que Ele morreu na cruz, por amor por nós. Deus demonstrou, ou mostrou o seu amor desta maneira, super incomum e super notável para nossas vidas. A forma que Jesus morreu por mim e por você. O seu amor, sentimento de bondade, de beneficência, a sua disposição de submeter-se ao sacrifício para fazer bem aos outros, como João 3,16 fala. Aconteceu tudo aquilo para que nós tenhamos vida eterna. Tudo por amor. E o que você está fazendo? O que eu estou fazendo por amor a Jesus? Ele morreu por nós em nosso lugar para salvar-nos da morte. Ele tomou o nosso lugar e morreu na cruz. Salvou-nos de morrer eternamente no inferno. Ele morreu no meu e no seu lugar daquela forma, para nos livrar do laço do inferno, e quando ainda éramos pecadores. E claro, Ele amou ainda quando éramos pecadores, e ainda ama os seus inimigos. Será que isso é o amor que ultrapassa barreiras? Ele nos ensina para a gente amar os nossos inimigos. Além de Ele nos amar quando ainda éramos pecadores, Ele nos ensina a amar os nossos inimigos. Esse amor ultrapassa tudo que jamais foi manifestado entre todos os povos. Um amor marcante para mim e para a sua vida. E aqui eu quero concluir essa palavra com uma frase de Agostinho de Hipona, o grande teólogo que se converteu há muitos anos atrás, que é chamado também de Santo Agostinho. Agostinho de Hipona, em uma das suas reflexões a respeito de Deus, ele disse uma frase: passei tanto tempo te procurando em diversos lugares, mas descobri que em todo o tempo você estava mais próximo do que eu imaginava. Você estava dentro de mim. Olha que frase forte.
Muitas das vezes, como eu disse aqui anteriormente, nas 6 chaves, a gente procura prazeres, paz, alegria em outras coisas. E Ele nos fez uma promessa de viver a boa e agradável vontade dEle. E Ele está muito perto, como a gente nunca imaginou. A promessa dEle que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. E às vezes a gente fica procurando em tanta coisa e Ele está dentro de você. Como essa frase de Agostinho, muito marcante. Passei tanto tempo te procurando em diversos lugares, mas descobri que em todo tempo você estava mais próximo do que eu imaginava. Você estava dentro de mim. Olha a intimidade, você estava dentro de mim. Muitas vezes a gente coloca Jesus num padrão tão longe da gente. E Ele só falou que precisa ser nosso amigo. Excelentíssimo Deus e eterno Pai, sentado no seu trono, Ele quer, filho, amigo, eu quero estar perto de ti, eu estou em você, através do meu Espírito. É isso, é essa mensagem que Ele quer deixar para mim e para você. Eu quero te fazer uma pergunta. Não precisa responder em voz alta, nem com sua fisionomia, mas responde no seu coração. Qual dessas 6 chaves você já viveu na sua vida realmente? Você conseguiu fazer uma análise se você já teve encontro real com Deus ou não? Não precisa responder, não precisa, eu não quero nem perceber a resposta na fisionomia de ninguém. Só pensa dentro do seu coração. Dessas 6 chaves que foram ditas aqui, você se achou digno de dizer, eu tive um real encontro com Deus? Eu queria deixar essa pergunta de reflexão para você. Se você, nessa soma dessas 6 chaves, você ainda não teve esse real encontro, Jesus está te dando essa oportunidade. Jesus está te dando essa oportunidade de viver essas 6 chaves, de ter um real encontro com Deus, ter paz, receber o amor verdadeiro e todas as outras coisas que eu falei aqui. Eu queria pedir à igreja que venha ficar de pé no nome de Jesus. Eu queria chamar o Ministério de Louvor. E eu quero fazer uma oração antes de terminar. Aí a gente encaminhar para a ceia do Senhor. Alguém pode chamar a Paty lá, por favor? Lá em cima? Vai lá, filho. Eu peço à igreja que preste atenção nesta oração. E eu quero orar com você e por você. Peço à igreja que recline sua cabeça. Eu queria um mínimo de movimentação agora na igreja, por favor. Que é uma hora muito especial. É a hora dessa oração onde a gente precisa tomar passos na nossa vida. E como Jesus está te dando essa oportunidade, você que fez essa conta por eliminação, e às vezes nenhuma das 6 você viveu ainda. Eu peço a você que recline a sua cabeça e ore comigo. Mas ore de uma forma que você nunca orou. Ore de uma forma dentro do seu coração, não precisa ser de voz alta. Ore repetindo comigo essa oração. No nome de Jesus. Eu quero te convidar a se ligar com o céu agora, no nome de Jesus. Santo Deus, meu Jesus amado, meu Paizinho. Pai, eu quero te entregar toda essa minha adoração, do fundo do meu coração. Porque, Pai, nessa noite eu entendi que eu não vivi nenhuma dessas 6 chaves, ou vivi poucas delas. E eu quero, Pai, no nome de Jesus, viver uma nova vida contigo e ter o real encontro contigo, através, Pai, desses ensinamentos que muitas das vezes eu nem tive na minha vida. Mas eu quero, Pai, em nome de Jesus, virar o teu filho e deixar de ser criatura,
Eu quero te reconhecer, eu quero crer mais em ti e ter esse encontro real contigo, como Paulo teve. E fez maravilhas através desse encontro. Que pessoas foram transformadas através da vida dele. Eu quero viver isso, Pai. Eu quero viver essas 6 chaves na minha vida. Eu quero transformar vidas através da minha. No nome de Jesus, Pai, escuta a minha oração.